Desde o momento em que meu marido conseguiu se formar e encontrou um emprego melhor, nossa vida mudou drasticamente, mas a transformação foi mais complexa do que eu poderia ter imaginado. Antes, éramos um casal feliz, compartilhando sonhos e planos sob o teto acolhedor de nossa casa. Aquelas noites passadas, conversando sobre o futuro, pareciam tão distantes agora, à medida que as paredes do nosso lar testemunhavam a frieza que se instalara. O ambiente que costumava ser nosso refúgio tornou-se um lugar carregado de tensão. A sala de estar, onde costumávamos assistir a filmes juntos, estava agora repleta de silêncio, apenas interrompido pelo ocasional suspiro exasperado. Os jantares em família se tornaram raros, já que ele estava constantemente ausente devido às suas viagens de negócios, e a mesa de jantar permanecia vazia, um reflexo da nossa desconexão. As emoções fluíam em mim como uma tempestade. Eu me sentia abandonada e insegura, enquanto ele parecia imerso em sua carreira. A sensação de que ele jogava na minha cara o quanto ganhava era avassaladora. Cada discussão se transformava em um duelo de palavras, reforçando ainda mais o abismo que se formara entre nós. Eu, por minha vez, lutava com sentimentos de inadequação e ressentimento. Minha autoestima estava abalada e a falta de apoio emocional me deixava exausta. Eu ansiava pela cumplicidade e pela conexão que costumávamos compartilhar. O ambiente que deveria ser nosso santuário tornou-se um campo de batalha emocional, onde as palavras feriam mais do que qualquer punhal. À medida que o tempo passava, a perspectiva de uma vida de infelicidade tornou-se insuportável. Foi então que tive que reunir coragem para dar um passo difícil, mas necessário, em direção à minha própria felicidade. Deixar para trás um casamento que já não me fazia bem era um ato de autodefesa, de amor próprio e uma busca desesperada pela paz que havíamos perdido. Nesse momento, minhas emoções eram um turbilhão, uma mistura de alívio por tomar uma decisão corajosa e tristeza pela perda do que um dia tivemos. O ambiente da casa estava saturado de um silêncio pesado, ecoando com as palavras não ditas e as memórias de tempos mais felizes. No entanto, havia também uma faísca de esperança que, finalmente, poderia reencontrar a felicidade que tinha perdido. A separação, embora dolorosa, tornou-se inevitável. Era como se nossos destinos, que um dia se entrelaçaram de maneira tão intensa, estivessem agora seguindo direções opostas. A atmosfera da casa durante esse período de mudança era tensa e carregada de emoções não expressas. O que costumava ser um lugar de amor e alegria agora era uma residência marcada por um vazio desconcertante. Minhas emoções oscilavam entre alívio por finalmente tomar a decisão de seguir meu próprio caminho e tristeza profunda pela perda daquilo que um dia compartilhamos. O ambiente da casa parecia ecoar com o silêncio pesado de palavras não ditas e de memórias de tempos mais felizes. As paredes da nossa antiga casa, agora uma casa vazia e silenciosa, eram como espectadores silenciosos de um fim que não ousavam interferir. Enquanto eu reunia coragem para enfrentar a incerteza do futuro, uma sensação de liberdade se infiltrava em meu coração. A separação não era apenas um ato de autodefesa, era a busca da minha própria paz e felicidade, algo que havia estado ausente por tanto tempo. O ambiente da minha vida, uma vez sombrio e claustrofóbico, começou a clarear, oferecendo a esperança de um amanhã mais brilhante. Com o tempo, o processo de cura e transformação começou. Em um momento inesperado, encontrei alguém que compartilhava os mesmos interesses e sonhos que eu. Esse homem compreendeu minhas cicatrizes emocionais e me apoiou em cada passo da minha jornada de autodescoberta. Com amor e compreensão, ele me encorajou a perseguir meu sonho há muito adiado. Nossa relação floresceu em meio a essa nova realidade. Baseada no respeito mútuo e no apoio incondicional, encontramos a alegria de compartilhar nossos sonhos e planos. O ambiente da nossa vida juntos era preenchido com um calor reconfortante, uma atmosfera de confiança e cumplicidade que havia estado ausente por tanto tempo. Nesse novo capítulo da minha vida, as emoções que fluíam eram uma mistura de gratidão pelo amor encontrado, alívio por me libertar de um relacionamento tóxico e esperança por um futuro cheio de possibilidades.
O ambiente da minha vida se transformou em um lugar onde finalmente encontrei a realização e a felicidade que tanto ansiava, deixando para trás um passado doloroso, mas abrindo as portas para um futuro promissor. À medida que o tempo passava, a tortuosa jornada do meu casamento infeliz se desenrolava diante dos meus olhos, e eu me via confrontada com a dura realidade de que não poderia continuar nessa situação. Era como se estivéssemos afundando em um pântano emocional, e eu lutava para emergir, para respirar. Cada dia que passava, a sensação de ser desvalorizada e negligenciada crescia, e o vazio emocional tornava-se cada vez mais doloroso. O ambiente da nossa vida juntos havia se tornado um campo minado de expectativas não atendidas e frustrações reprimidas. Os quartos da nossa casa, que costumavam ser cheios de risadas e afeto, eram agora lugares sombrios, onde se acumulavam as mágoas não expressas. Os álbuns de fotos que antes eram repletos de memórias felizes, agora pareciam testemunhas silenciosas das promessas quebradas. Minhas emoções eram uma bagunça complexa. Eu me sentia como uma prisioneira das circunstâncias, ansiosa por um amor e apoio que pareciam cada vez mais distantes. A solidão que habitava dentro de mim era uma sombra constante, enquanto eu olhava para o passado em busca de respostas e para o futuro em busca de esperança. Minha decisão de dar um fim ao meu casamento infeliz não foi tomada levianamente, mas sim como um ato de autodefesa e autoamor. Eu merecia um parceiro que compartilhasse meus sonhos, que me valorizasse e me apoiasse. A busca pela felicidade que outrora compartilhávamos agora era uma jornada que eu estava determinada a fazer sozinha, se necessário. A atmosfera no momento em que tomei essa difícil decisão era tensa. Havia um nó apertado no meu estômago, uma mistura de alívio e tristeza. O ambiente da casa parecia pairar em suspenso, como se o próprio lugar soubesse que uma decisão irrevogável estava sendo tomada. Foi um ato de coragem que mudaria o rumo das nossas vidas para sempre, deixando para trás um passado doloroso, mas abrindo a porta para um futuro incerto, mas cheio de esperança. A separação foi um turbilhão de emoções, uma tempestade que me arrancou do que por tanto tempo considerei como meu porto seguro. Era uma dor dilacerante, como se meu coração fosse partido ao meio, mas também uma libertação que me deu a chance de respirar novamente. O ambiente da minha vida estava em constante mudança, e cada canto da casa parecia ecoar com os sussurros dos momentos compartilhados e os fantasmas das brigas passadas. No começo, minha determinação vacilou sob o peso da solidão, mas aos poucos encontrei força em minha resolução de seguir meus próprios sonhos. A casa, uma vez marcada pela nossa desconexão, começou a se encher de um novo propósito. O escritório, que costumava ser seu refúgio, tornou-se agora meu santuário de autodescoberta. Cada canto da casa testemunhava minha jornada de crescimento e transformação. Minhas emoções eram um quebra-cabeça complexo. A separação trouxe consigo uma sensação de alívio, um fôlego de ar fresco depois de anos sob uma pressão constante. Mas também houve momentos de solidão avassaladora e tristeza pela perda do que tínhamos compartilhado. Cada passo em direção à minha independência era acompanhado por um sentimento de empoderamento, uma sensação de que finalmente estava recuperando o controle da minha própria vida. Com determinação, comecei a trabalhar em direção ao sonho que por tanto tempo havia adiado. O ambiente da minha nova vida estava preenchido com a energia da esperança, o desejo de alcançar algo que me realizasse verdadeiramente. O escritório se tornou meu quartel-general, onde planos eram traçados e sonhos eram moldados. A cada pequena conquista, sentia a sensação de progresso, um sopro de confiança que crescia a cada dia. Nesse período de autodescoberta e crescimento, cada ação que eu tomava era como uma nota na sinfonia da minha vida. Eu estava determinada a criar uma melodia diferente, a encontrar a harmonia em minha própria existência. O ambiente da minha casa, antes carregado de tristeza, estava sendo transformado em um lugar onde novas aventuras começariam a se desdobrar, onde a esperança floresceria e os sonhos seriam realizados. Era um momento de reinvenção, onde eu estava descobrindo a força dentro de mim e abrindo as portas para um futuro repleto de possibilidades. Foi um encontro que aconteceu de maneira inesperada,
como um raio de sol que rompe as nuvens em um dia nublado. Esse homem, cujos olhos expressavam gentileza e cujo sorriso irradiava confiança, se tornou uma parte fundamental do meu novo começo. Nosso primeiro encontro ocorreu em um café acolhedor, um lugar que parecia simbolizar a renovação que estava prestes a acontecer na minha vida. A atmosfera daquele café estava impregnada de uma energia excitante, como se o universo estivesse conspirando a meu favor. Cada palavra que trocamos parecia uma sintonia perfeita, uma conexão que transcendia as palavras. O ambiente do café testemunhou o início de algo especial, algo que estava destinado a mudar o curso da minha vida. Nossas emoções eram uma dança delicada, um equilíbrio entre a empolgação do novo começo e a hesitação de nos abrir para outra pessoa após as cicatrizes do passado. Sentir o apoio e a compreensão desse homem foi como uma bálsamo para a minha alma ferida. Cada gesto e palavra de encorajamento eram como uma luz guia em minha jornada de autodescoberta. O ambiente da minha nova vida começou a se encher com as cores do amor e do apoio. A casa que antes era um local de desolação estava se transformando em um refúgio de aceitação e compreensão. Os jantares em família, que antes eram raros, agora eram momentos de celebração, onde conversávamos sobre nossos sonhos e objetivos compartilhados. Foi com o amor e apoio desse homem que finalmente pude realizar o desejo que nutria havia tanto tempo. Iniciar meu próprio negócio era um desafio que parecia intransponível, mas sua determinação combinada com a minha trouxe à tona uma força que eu nunca soubera que possuía. O ambiente do meu novo empreendimento estava preenchido com o espírito da realização, o símbolo de que as portas da oportunidade estavam se abrindo diante de mim. Cada passo em direção ao meu sonho de negócios era uma expressão de gratidão, tanto pelo meu próprio esforço quanto pelo apoio inabalável do meu companheiro. As emoções que inundaram o ambiente da nossa jornada foram uma combinação de alegria, orgulho e esperança. Eu finalmente me senti valorizada, apoiada e livre para perseguir meus objetivos com determinação. Essa nova fase da minha vida, permeada pelo amor e apoio desse homem especial, era um capítulo de renovação e resiliência. O ambiente da minha existência estava sendo transformado em um palco onde a paixão, a dedicação e o amor formavam a trilha sonora da minha jornada. Era um testemunho de que, quando encontramos alguém que realmente se importa conosco, somos capazes de alcançar os sonhos que por tanto tempo acreditamos ser inatingíveis. Após minha dolorosa separação do ex-marido, embarquei em uma jornada de autodescoberta. Ao lado do meu atual marido, Marcos, fundamos um próspero negócio chamado Harmonia Vital. Nossa clínica de bem-estar oferece serviços de nutrição, fitness e apoio emocional, criando um ambiente acolhedor e enriquecedor para nossos clientes. Certo dia, fui surpreendida por fofocas sobre o meu ex-marido. Soube que ele havia se casado com uma jovem interesseira que passara por uma lipoaspiração após o casamento. Mas o choque veio quando descobri que, após alcançar seus objetivos financeiros, a jovem o deixou em ruínas emocionais. Naquele momento, eu já estava em paz comigo mesma e extremamente feliz com a vida que havia construído ao lado de Marcos. Aquela notícia apenas reforçou minha convicção de que minha decisão de seguir em frente tinha sido a melhor escolha. Aprendi que o verdadeiro amor e apoio emocional não podem ser comprados, mas sim conquistados com sinceridade e comprometimento.